Oi, gente, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje de Geografia, nós vamos falar sobre o capítulo 9, Transformações Socioeconômicas da América Latina. Mas eu vou focar num país, porque esse país, ele dá, enfim, dá pra gente falar muitas coisas sobre ele, que é Cuba. É, Primeiramente, falando sobre os dados gerais de Cuba, né? O nome oficial é República de Cuba, a capital é Havana, tem uma população ali aproximadamente de 11 milhões de habitantes, isso em 2018. Tem uma área de 110 quilômetros aproximadamente, a moeda é peso, a nacionalidade é cubana, a data nacional, que é onde vai acontecer a Revolução Cubana, é no 1º de janeiro. E o governo é um governo de república socialista, marxista, leninista, unitária, regime de partido único. Contudo, isso é em 2018, tá? Atualmente, Cuba, ela vive um regime democrático, e vocês vão entender por quê, mas Cuba se diz um país socialista. E a divisão administrativa de 15 províncias. É, Sobre a economia de Cuba, a sua economia, ela é sobre a agricultura, ela é cana-de-açúcar, tabaco, arroz, banana, laranja, abacaxi. Na pecuária se destaca a criação de bovinos, equinos, aves e suínos. No extrativismo mineral, produzem níquel, cobre, cromita e cobalto. E a sua indústria é uma indústria ainda muito tradicional, certo? Atualmente é que está se modernizando, mas se destaca a fabricação de alimentos, bebidas, charutos, máquinas e produtos químicos. Sobre sua população, existe uma mistura ali de espanhóis e africanos. Espanhóis porque ele foi colonizado pela Espanha, e os africanos, como vocês já sabem, foram trazidos de maneira forçada para o continente americano, de forma escravizada. Então, os africanos eles vão fazer parte da população do continente americano como um todo. A religiosidade se destaca o cristianismo, 38% católicos e 6,6% de protestantes, 35% ateus, 17% da religião Yorubá, que é uma religião de matriz africana, e outros 2,2%. Se vocês observarem esse mapinha aí que eu coloquei para vocês, né? Eu coloquei o mapa do continente americano, assim, não tá todo, né? Mas só para vocês se situarem, né? Lá em cima tem os Estados Unidos, tem o México e Cuba. Tá aqui, é uma ilha bem pequenininha, certo? Ou seja, ela é insular, que tem ali 15 províncias nessa ilha. Tá aqui as ilhas, tá aqui a capital, Havana, beleza? E aí, sobre a história de Cuba é muito interessante. Cuba, ela foi, durante aproximadamente 400 anos, colonizadas pelos espanhóis, como eu falei para vocês. Antes da chegada dos espanhóis na ilha de Cuba, viviam os povos indígenas, como vocês já sabem, em todo o continente americano. E aí, Cristóvão Colombo chega aqui nesse continente em 1492 e ele coloniza Cuba, certo? E aí, durante esse domínio espanhol, nesses 400 anos, Cuba vai cultivar cana-de-açúcar com escravizados africanos. E aí, no ano de 1898, os Estados Unidos ele vai conquistar uma vitória sobre a Espanha, e aí obtendo o domínio territorial automaticamente de Cuba e de Porto Rico, né? Porque faziam parte ali do domínio espanhol. Como a Espanha perdeu para os Estados Unidos em 1898, os Estados Unidos conseguem esse domínio. Só que 3 anos mais tarde, os norte-americanos vão reconhecer a independência de Cuba. Porém, na história de Cuba, em 1933, Cuba vai sofrer um golpe que vai ser liderado por Fulgêncio Batista, que é esse senhorzinho aí nessa foto, e
ele vai orquestrar um governo cubano juntamente em parceria com os Estados Unidos. E anos depois, de 1933, rebeldes eles vão conquistar Havana, que é a atual capital de Cuba, especificamente em 1959, e eles vão derrubar Fulgêncio Batista. No ano de 1959 é o ano que acontece a Revolução Cubana, certo? Os líderes rebeldes principais vai ser Fidel Castro, que é esse senhorzinho que está na foto de baixo, que eu tentei cortar da melhor forma, mas não consegui, mas é ele aí, o Fidel Castro. E esse de cima, que vai ser também um outro líder muitíssimo conhecido, que é Ernesto Che Guevara, conhecido como Che Guevara. Os dois eram guerrilheiros. O Che Guevara, inclusive, ele era médico, certo? Mas ele também vai ajudar na Revolução Cubana. Quando os rebeldes, né, junto com o líder Fidel Castro, eles realizam essa tomada de poder, a primeira coisa que Fidel Castro vai fazer vai ser uma reforma agrária. Vai estatizar as empresas privadas de capital estrangeiro e ele vai fuzilar os colaboradores dos Estados Unidos. A galera não tava para brincadeira. E aí eu quero que vocês sempre lembrem do socialismo, certo? Porque nesse momento, o Fidel Castro, junto com os outros rebeldes, eles vão estar implementando o socialismo. Inclusive, essa parte de estatizar empresas privadas, ou seja, as empresas elas vão se tornar de domínio do Estado, isso é uma característica do socialismo. Reforma agrária, eles vão fazer essa reforma, e aí isso vai incomodar muitos latifundiários, claro. Tanto que quando a gente está estudando sobre reforma agrária aqui no Brasil, vocês vão ver como essa reforma agrária incomoda os latifundiários, incomoda a elite. Só que eles fizeram isso lá em Cuba, certo? E aí, no período da Guerra Fria, o Fidel ele vai se alinhar à política econômica soviética, ou seja, ele vai cortar os laços com os Estados Unidos. Ele já tinha cortado os laços, né? Mas agora ele concretiza isso porque ele vai se alinhar com a União Soviética. E aí ele vai ficar dependendo diretamente das compras baratas e vendas caras aos soviéticos. Cuba ele vai conseguir sobreviver como uma pequena potência até 1991. A queda da União Soviética vai impedir o crescimento cubano e com um encargo econômico e comercial imposto pelos Estados Unidos, o país de Cuba atualmente sobrevive graças a esses dólares arrecadados com o turismo. O Fidel Castro, ele faleceu em 2016, né, há pouco tempo. Ele foi o primeiro-ministro de Cuba, como vocês podem perceber, em 1959, e governou até 1976. De 76 a 2008, ele foi o presidente de Cuba. E aí vocês poderiam pensar, nossa senhora, ele foi presidente durante tantos anos? Sim. E aí é uma das controvérsias, né? Porque ele implementou o sistema socialista, mas não existia eleições presidenciais. Então, algumas pessoas, inclusive, criticam muito isso, porque como era socialista e, ao mesmo tempo, não permitia com que existissem outros partidos, com que existissem eleições diretas. Enfim, há uma controvérsia com relação a isso. Hoje em dia, Cuba, depois mais de 40 anos vivendo sem eleger presidentes, eles têm um presidente atual, um presidente democrático eleito pelo povo, que é Miguel Díaz-Canel. E aí eu coloquei algumas curiosidades aqui sobre Cuba, porque é isso, Cuba ele é controverso, mas é um país bastante interessante, porque só em Cuba, e aí é claro que isso é curiosidade, né, é encontrado o peixe majuari, que é considerado pelos cientistas como um fóssil vivo, pois seria um intermediário dentro
da evolução das espécies. A Coca-Cola em Cuba perde para Tucola, certo? O refrigerante da ilha é menos doce e atrai muito público dentro do país. Então, se vocês forem para Cuba, vocês tomem Tucola. A educação em Cuba, ele é gratuito, de acesso a todos e de excelente qualidade. Cuba também possui um dos melhores sistemas de saúde do mundo, sendo de livre acesso, inclusive, a estrangeiros que visitam a ilha. Inclusive, eu coloquei aqui um documentário que eu já falei para vocês várias vezes, Psycho, que é do diretor Michael Moore, que vai justamente falar sobre o sistema de saúde de Cuba, como Cuba é bastante avançado, que inclusive durante o 11 de setembro, muitas pessoas que não tinham acesso ao tratamento nos Estados Unidos, porque como eu já falei para vocês várias vezes, o tratamento nos Estados Unidos ele é particular e, enfim, há várias questões sobre isso. E em Cuba, por ter o sistema de saúde público e os melhores médicos estão em Cuba, muitas pessoas foram se tratar em Cuba e não nos Estados Unidos, certo? E, enfim, é um país diferente, é um país cheio de controvérsias, mas é um país bastante curioso. E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E até mais.